Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. Às 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, bom dia Brasil e bom dia mundo. Nós estamos falando também pelo Facebook de O Diário, facebook.com/O Diário Online. Aí você ouça, veja e navega. Nós estamos na Rádio Independente FM 93.3, Rádio O Diário FM 97.9 e a partir do próximo sábado, então, as rádios Independente e O Diário 93.3. Essa migração, esse trabalho todo, vai ser explicado depois pelo Marcelo Monteiro, que faz parte do nosso programa. Porque nós estaremos, então, mais uma vez, com o Facebook a partir do próximo sábado e as rádios coligadas Independente e O Diário. O nosso bom dia hoje é para o doutor advogado Renato de Souza Santana, que vai fazer na próxima segunda-feira uma palestra sobre a reforma tributária ou reforma trabalhista. É uma palestra de alto nível, vai ser no Centro de Convenções do Barretos Country Hotel, com vagas limitadas, e este bom dia é especial para ele, que esteve no programa nos dias anteriores, falando sobre esse mesmo tema que a reforma trabalhista. Nós queremos começar o programa também enviando aí as condolências aos duas pessoas ligadas ao Grupo Monteiro de Barros, amigas da reportagem Que Não Para, que faleceram nos últimos dias. Como o médico Lúster Silveira, ele morreu no último sábado, era anestesista, tinha 82 anos e deixou a esposa, Dona Maria Luísa, e os filhos e netos. Dr. Lúster foi, inclusive, venerável mestre da loja maçônica Renovadora 68, da qual faz parte nosso companheiro Luiz Lotifala Miziara. E faleceu também o cineasta barretense Joaquim Valdir Dalmoro. O Dizo, ele era sobrinho do nosso querido e saudoso Joel Valdo Dalmoro. Ele faleceu em acidente nessa semana e a missa será hoje às 16 horas e 30 minutos na Catedral do Divino Espírito Santo. Essas famílias enlutadas, o nosso amplexo, e que a dor seja passageira, porque na verdade Deus está acolhendo esses amigos. Olha, no último sábado, pelo Facebook, foram alcançadas 1.619 pessoas, 15 comentários e 3 compartilhamentos. Uma audiência para homens de 35 a 44 anos, audiência maior. E os estados que mais participaram foram São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Leiria, no distrito de Portugal, Minas Gerais, Telangana, na Índia, Mato Grosso do Sul e Lisboa, Portugal. Ana Paula, por exemplo, comentou: o Parque do Peão é tão bonito, precisa mesmo ter um restaurante, coisas que as pessoas possam ir com a família e passar uma tarde o dia inteiro. Ela fez esse comentário porque estava sendo entrevistado na oportunidade o novo presidente dos Independentes, o Bodinho. Nós queremos também cumprimentar nesse início de programa o casal Luiz Carlos Diniz Bucchi e a sua esposa Simone, que teve duas notícias muito boas durante a semana, porque o filho Luiz Gustavo Luiz Bucchi, o Guga, foi empossado como mestre conselheiro regional da Ordem de Molay na 7ª região. E o outro filho, Luiz Eduardo Lima Bucchi, o Dudu, no dia 23 foi agraciado pela Câmara Municipal com diploma tirador destaque do ano. Portanto, ao Luiz Carlos Diniz Bucchi e a Simone, sua esposa, os nossos cumprimentos. Nós estamos aqui ao lado do presidente da Associação Profissional dos Contabilistas de Barretos, o Cássio Murilo Siqueira. Nós vamos falar de um assunto muito importante,
que pode até gerar prejuízo, não apenas para as empresas, mas também para a parte econômica de Barretos. Nós entraremos momentos atrás dessa discussão. Bom dia, Cássio, obrigado pela sua presença. Bom dia, Lelo, bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo ao programa. Bom dia, meu caro doutor Luiz Meziara, parabéns pelo casamento da filha na praia. Gente fina é outra coisa, né? Na praia. Tá, não é problema. Bom dia. Bom dia, Lelo. Não é um problema de gente fina, é um casamento diferente, né? Foi muito bonito, um momento de muita emoção, que fica guardado pra gente. Hoje minha filha, graças a Deus, está passando lua de mel na Tailândia, vê lá, tá lá, né? Beleza. Lelo, antes de começar, já começando o programa, lógico, eu quero te cumprimentar. Você atingiu essa idade maravilhosa de 8.0 na última segunda-feira. Parabéns a você, em nome de todo o programa, em nome, eu me sinto até à vontade para dizer em nome de toda a comunidade, porque toda ela te prestigia, toda ela te ama, te adora pelo que você faz, pelo desenvolvimento das suas atividades em toda a nossa cidade. Parabéns e que você viva entre nós mais 80 anos, se puder. Deus me livre. Tá muito bom, mas todo ano eu falo que mais um ano, e eu vou renovando a cada ano, até não sei quando. Muito obrigado a todos os Meziara. Eu quero pedir desculpa àqueles que falam, você não avisou. Realmente eu escondi a data, porque eu não estou assim para a festa, por enquanto. Lógico, né? lógico. Então, mas muito obrigado pelas homenagens que eu recebi depois, também pelas redes sociais, que as minhas filhas postaram, mas depois do dia. Depois do dia, né? Depois do dia. Para não gastar dinheiro com É lógico. Essa é a desculpa que você dá, mas outra coisa, eu tenho um prazer muito grande de ver o retorno aqui do Renato Peguim ao programa. É um homem combativo, um contador, um empresário que realmente sabe analisar de maneira efetiva, de maneira contundente, os fatos de Barretos e do Brasil. Parabéns, Peguim, pelo seu retorno, viu? Bom dia, Renato Peguim, já foi apresentado então, nossos cumprimentos, bom dia. Bom dia, Lelo, bom dia a todos os ouvintes, meu querido Onofre, meu amigo Cássio, você, Luiz, Lute Fala, Meziara. Ei, saudade da Cofins, né? Fim social. Fim social, fim social. Marcelinho, bom dia, tô muito bom, né, poder voltar a participar aí com vocês aí, e vamos lá, pra tentar ajudar ao máximo aí a nossa população. E você falou um negócio importante, quando o Lelo me ligou, eu falei, Lelo, eu tenho a minha opinião formada, né, aquilo. Eu não falo tudo que eu tenho coragem, que eu tenho vontade. Mas quando se fala da nossa cidade, aí, da nossa região, eu gosto de participar. É muito bom participar. Estou muito feliz de ter voltado, viu, Leandro? Muito obrigado. A gente tá Aliás, se você falar tudo que você tem vontade, você perde até os parentes, perde até os amigos. Ele já fala muito, como diz o Tite, fala muito. Bom dia, Marcelo Monteiro de Barros, Marcelinho. Bom dia, Lelo, bom dia, ouvinte da Rádio Diário FM, da Rádio Independente. Eu queria começar falando 2 parabéns, bem rápido. Primeiro para você, pelo seu aniversário, Lelo. Obrigado, você me ligou, você foi uma estima muito grande tê-lo com a gente sempre aqui. E ao Meziara pelo casamento da filha. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. São momentos de emoções que a gente queria compartilhar com vocês. Eu queria te pedir, Marcelinho, já que nós estamos entrando, daqui a pouco a gente cumprimenta o Onofre, para você desse uma explicada, eu falei mais ou menos a respeito de a partir de amanhã às 9 horas vai ter uma transformação para melhor aqui no Grupo Monteiro de Barretos. Gostaria que você explicasse. Amanhã é um dia muito importante na comunicação de Barretos. Você que está me ouvindo, você ouvinte, você internauta, amanhã acontece a inauguração da Rádio Rede Vida FM. A Rádio Rede Vida FM vai hoje, você que está ouvindo a Odiaro pela frequência, o espectro 97,9, amanhã não mais você conseguirá acompanhar a nossa programação desta rádio por esse espectro, pelo 97,9. Porque no 97,9 será a Rede Vida FM. A Rede Vida FM vem com conteúdo católico, vem com conteúdo para a família, e vamos usar o expertise da família com a Rede Vida através das ondas sonoras do rádio. Essa rádio, Lelo, que começa em Barretos, tem um potencial gigantesco de ser uma rede no futuro. E essa é a nossa ideia, que no futuro nós temos, assim como a Rede Vida tem no Brasil inteiro, nós também possamos ter a Rádio Rede Vida FM. Agora, você que está ouvindo a gente pela Odiaro, você gosta da Odiaro, você gosta da Independente, eu também tenho uma boa notícia. A Odiaro vai se juntar com a Rádio Independente e vai ter a programação Odiaro Independente. O que é isso? A gente vai manter o que é de melhor da Rádio Odiaro,
Esse programa que você nos ouve, você vai conseguir ouvir pelas frequências 93,5. O programa, quem gosta da música, da O Diário, muita gente vem elogiando, que é uma música de qualidade para um público mais adulto, vai continuar tendo essa programação. A Rádio Independente, ela hoje é praticamente inteira ligada à Rede Bandeirantes. Só que o que acontecia? Muitos momentos na Rede Bandeirantes passava local determinado para São Paulo, com boletins do trânsito, com a chuva, como estava na cidade de São Paulo. E isso nós percebemos que estava sendo irrelevante para a comunidade barretense, que não mora e não precisa saber do trânsito em São Paulo. Por isso nós excluímos todos esses horários, só pegamos horários de interesse nacional, com a programação consagrada do jornalismo nacional da Rede Bandeirantes, que é o Jornal da Primeira Hora, às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, depois a meio-dia e meia a 1 hora, depois um outro jornal das 2 às 3. Depois nós vamos ter os horários locais, com a programação do jornalismo local e com a música com a música que eu mencionei, que é a música para o público mais adulto. A ideia é juntar as duas melhores programações das duas rádios numa só, na 93,5. Muito bom. Então essa é a mudança grande que vai acontecer a partir de amanhã. Amanhã a Rede Vida FM será inaugurada com a presença do Bispo, Dom Milton, aqui com a gente. Na frequência, só repetindo. Na 97,9 é a Rede Vida FM. 97,9. A O Diário FM vai passar a ser O Diário Independente na 93,5. Tá? Essa é uma mudança significativa, um grande potencial para toda Barretos e que tem amanhã o seu dia inaugural. Bom dia, meu caro Onofre Rosa Presente, prazer tê-lo aqui também. Bom dia, amigos. Constatação que eu quero fazer, a priori, é com relação ao Luiz Notifala Miziara, que levou sua filha ao altar, dizendo a ela um sucesso, felicidade para sua filha, parabéns, você, obrigado, o grande pai que ela tem. E extensivo também as minhas palavras, no segundo saudação e parabenizar, as palavras do Luiz referentes ao Lelo. Não preciso mais, nada menos do que você refletiu, as suas palavras, as minhas também, que eu desejo ao Lelo. Entrou na terceira idade, agora pode ter certeza que está no meu time. Parabéns, Lelo. Muito obrigado também. Eu estava esquecendo, meu caro Marcelinho, também, que o Monteiro será na próxima quarta-feira, dia 8, homenageado com o título de Ordem do Mérito Cultural Luiz Carlos Arutim. Quem não lembra do Luiz Carlos Arutim, ele era barretense, foi vereador em Barretos, quando a gente transmitia a Câmara Municipal pela Rádio Independente, tive a oportunidade de entrevistá-lo 80 vezes por aí, com alguns exageros. E o Luiz Carlos Arutim depois trabalhou inclusive na Rede Globo, em novelas, era um grande ídolo. E ele faleceu no Rio de Janeiro, numa situação até muito curiosa, que o apartamento dele pegou fogo e ele foi buscar alguns documentos e ali acabou exalando muita fumaça. Eu entendo muito de exalando fumaça agora, né? Antigamente nem sabia, e ele acabou falecendo. Então, essa outorga ao Monteiro, que eu sempre coloco, é o mais laureado barretense de todos os tempos. E mais uma justa homenagem. Mais uma justa homenagem. Então queremos cumprimentar a Câmara Municipal por esta homenagem. Será também homenagem a Guta Bampa, que é de outra família tradicional dos Bampos aqui em Barretos. Então nós temos que falar sobre isso e com muito prazer. Leo, tem também na segunda-feira o prêmio, o troféu Luísa e João Monteiro. É verdade. Que acontecerá na segunda-feira e é em prol das entidades filantrópicas de Barretos. E os homenageados desse ano serão Renato Reis e a Maria Madalena. Esposa do Luiz Carlos Almada. Muito bacana. Os ingressos estão à venda, gente. Ainda restam alguns ingressos com as pessoas das entidades assistenciais ao custo de R$80. Bem, nós estamos aqui com o Cássio e muita gente fala de contabilidade, mas não é. Inclusive o Jornal Diário já colocou uma matéria bastante importante, porque pode haver a exclusão do Simples Nacional por parte da Prefeitura. E o Cássio está aqui para falar a esse respeito. Nós queremos apenas informar como a Prefeitura, o ouvinte, principalmente o empresário, hoje quase todas, 80% das empresas estão cadastradas no Simples. Mas eu não tenho nada com Prefeitura, eu não pago ISS,
Mas acontece se você dever um IPTU, qualquer tributo, tanto na ordem municipal, federal ou estadual, essa empresa, por exemplo, ou essa atividade, a prefeitura, comunica a Receita Federal e dá baixa, então, ao seu Simples. É um assunto muito delicado que eu sei que nós, inclusive, temos que ouvir as outras partes também, o próprio prefeito municipal e a Câmara Municipal, que tem que tomar uma posição a esse respeito. Bom dia, Cássio. Gostaria que você falasse a esse respeito. Ô Lelo, eu posso pedir licença para você? Desculpa, pois não. É porque o ouvinte é uma das partes principais do programa, principal do programa, não tem a menor dúvida. Lógico, que o ouvinte que está nos ouvindo pelo Facebook pode enviar perguntas, inclusive para o nosso convidado, que é o Cássio, sobre contabilidade, ou qualquer outro problema que tenha, para qualquer dos nossos participantes da mesa. Exatamente. E já está chegando mensagem, não tenha dúvida, o Adriano Vieira, que está aqui, está ouvindo o programa, o Marcelo Monteiro de Barros, e também tem um outro aqui que me sumiu agora. E o Luiz Santos, também, da CVC, ele está muito entusiasmado com a chegada do Papai Noel no Norte Shopping. Tá? A chegada do Papai Noel, onde, dia 4 de novembro, quer dizer, é hoje a partir das 4 horas da tarde. Está dado o seu recado, viu, Luiz Santos? E ele também está cumprimentando os ouvintes. E o Dorival de Oliveira, bom dia a todos da mesa e um feliz aniversário ao grande Lelo. Obrigado. Um abração, ele está te mandando um abração. Nem no tamanho. Obrigado. Então, ao Luiz Santos, nós queremos adiantar que às 16 horas no Norte Shopping, a banda natalina anunciando a chegada do Natal nos corredores do shopping. Às 5 horas da tarde, Teatro Memórias Natalinas no palco da Praça da Alimentação. Às 17h40, chegada do Papai Noel e abertura do Natal 2017 em Barretos. E às 17h50, 10 para as 6, um tour natalino com o Papai Noel nos corredores e praça de eventos. Esta programação de hoje na chegada do Papai Noel e também a inauguração dos enfeites natalinos desse setor. Bom dia, Cássio. Uma vez, né? Bom dia mais uma vez, conforme noticiado pela imprensa, tivemos essa triste notícia que a Prefeitura poderá comunicar a Receita Federal das empresas inadimplentes, devedoras com o cofre municipal. Estivemos em contato com a Jaqueline, a chefe do setor, ela me passou as diretrizes de como isso funcionará, o que acarretará, entendeu? E é uma situação complicada demais. Jaqueline na Prefeitura? Jaqueline da Prefeitura, do setor das rendas mobiliárias, a encarregada lá, a chefe. Então é um assunto delicado que a repercussão é tamanha que muita gente não imagina, porque hoje a situação não está fácil e as empresas estão capengando, vamos falar esse termo, e se isso vier a acontecer, acredito eu, que muitas empresas hoje não conseguirão se sustentar. A Prefeitura notificará a Receita Federal através do domicílio eletrônico, né, tributário, que é um link da Receita, que através desse também será notificado o contribuinte devedor, e a Prefeitura, no caso, notificará quem tiver débito com o ISS, com o IPTU, taxa de licença, inscritos em dívida ativa até 2016 e também relativos ao ano de 2017, entendeu? É algo que repercutirá assim, e o cronograma da Prefeitura, ele é muito rápido para efetuar todos esses atos aí. Dia 10 de novembro agora, seria o dia, vamos falar assim, que a Prefeitura notificará a Receita. Depois desse prazo, o contribuinte terá 45 dias para se manifestar, ou seja, pagar e regularizar seus débitos da Prefeitura. Esses 45 dias poderá ser regularizado através do PPI. Segundo a Jaqueline, é um programa de parcelamento incentivado, onde são parcelados os débitos até 2016 em várias parcelas, inclusive à vista, com desconto de 90% nos juros e na multa, e em 15 vezes com desconto de 60%. E os débitos de 2017, novamente frisando, esses terão que estar quitados integralmente. É algo que, no decorrer aqui do programa, posso noticiar algo mais assim, em relação ao que poderá ser feito e a mobilização também da classe. No caso, através da Associação dos Profissionais Contabilistas de Barretos, nós
já estivemos junto à prefeitura, através do coordenador de acesso, Marcel. Este ficou de nos enviar uma mensagem marcando uma audiência com o prefeito. Mas até então, né, a prefeitura esteve ontem de ponto facultativo, não funcionou, não tivemos esse retorno ainda. E também, antes ou até mesmo após essa reunião com o prefeito, nós também marcamos uma reunião da Associação dos Profissionais Contabilistas com os empresários que se sentirem assim ameaçados, que poderão participar dessa reunião na CIB, na terça-feira, às 19 horas. Lá nós vamos tratar desse assunto, é extensível esse convite também a alguém da prefeitura comparecer, entendeu? Porque lá os contabilistas terão a oportunidade também de explicar como é a situação hoje das empresas para a prefeitura. A prefeitura bem sabe também que não está fácil para ninguém, não está fácil para a prefeitura, como não está fácil para o contribuinte. Então é por aí. E no decorrer agora eu falo mais algumas notícias, se assim desejar o Lelo. Está aí à disposição de alguma pergunta, principalmente aos pessoal do Facebook e os ouvintes, eu tenho certeza que muita gente vai ser afetada. Agora tem um detalhe, a prefeitura é obrigada a cobrar, mas vai ter aí, quem puder fazer um parcelamento, tem que estar em dia com o ano corrente de 2017, mas é um assunto que realmente está preocupando muita gente. Nós temos notícias de que muitos empresários estão inadimplentes com a prefeitura municipal. Alguma pergunta, Marcelinho? Não, eu tenho. Isso a inadimplência com os institutos municipais gera, na legislação do Simples, gera esse desencadeamento mesmo ou não? Ou que? Sim. Segundo a lei do Simples, a lei 123, você deve, em qualquer ente federativo, seja ele federal, estadual ou municipal, você fica passivo da exclusão, sim. Então, essa exclusão até, estendendo assim para muita gente, talvez, o que é Simples Nacional? Simples Nacional é um regime unificado de impostos que congrega o Estado, a Federação e o município, onde, além do facilitamento desse recolhimento dos impostos, a carga tributária é muito menor também. Então, uma vez a empresa excluída desse regime, a carga tributária dela aumenta e de muito. Só para ter um exemplo, pode aumentar na parte trabalhista em torno de 40% da sua folha de pagamento, entendeu? E quando isso acontecerá? A prefeitura notificando essa exclusão, a partir de 1º de janeiro de 2018, essas empresas não mais poderão recolher seus impostos pelo Simples Nacional. Volta ao regime normal. Regime normal. É uma situação bastante caótica. Inclusive, a pessoa física, por exemplo, é sócio de uma empresa. Ela deve imposto de renda na pessoa física, não tem nada com a empresa. Mas ela devendo, também a Receita Federal então, pode... Se no caso, um dos proprietários não pagaram o IPTU, a empresa também corre o risco. A pessoa física está devendo, aí a pessoa jurídica também pode ficar fora do Simples nesse caso? Não, Marcelo, pelo que eu entendi lá, a visão deles não é. Se a empresa for dona de um imóvel e dever o IPTU, a empresa sim. Então, proprietário, no caso, a pessoa física, pelo que eu entendi, não. Não, só no caso da pessoa jurídica envolvida. Pessoa jurídica, exato. Tá. Então, o pessoal aí fica à disposição para algumas perguntas. Tem alguma pergunta? Você que é do ramo também, Renato Peguim. E tem mais alguma consideração? Senão a gente passa para os assuntos gerais. Eu tenho só mais uma, desculpa. Você tem empresa simples, então você... eu sei porque eu vejo isso na realidade nossa, do dia a dia, às vezes realmente por isso. Quais são os tributos que são envolvidos? São só os tributos municipais, no caso, então, como taxa de licença, ISS e IPTU. E tem mais algum que me está falhando a memória aqui? A taxa de licença, o ISS e o IPTU, no caso municipal. O Simples Nacional hoje, ele unifica o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o COFINS, o PIS-PASEP, a CPP, a Contribuição Patronal Previdenciária, e o ICMS, mais o ISS, que é o municipal, certo? No caso aqui em detalhe que nós estamos falando, a prefeitura, ela é responsável pelo ISS, pela IPTU e pela taxa de licença e funcionamento.
Esses impostos é o que a prefeitura hoje quer receber, e onde existem os inadimplentes, que ela notificará a Receita Federal. É lei, ela pode fazer isso. É importante também salientar que os contribuintes devem, lógico, quitar seus débitos com a prefeitura, se possível, entendeu? Que a prefeitura também vive disso daí. O município faz as necessidades básicas para a população com base nesses impostos aí. Então, é importante a prefeitura receber também. Só que é importante também a prefeitura, no caso, estabelecer uma atenuante para a situação que hoje envolve as empresas barretenses. A repercussão dessa exclusão será imensa, tanto na empresa como na sociedade geral e no município. Uma opinião minha, eu acredito que, havendo essa exclusão do Simples, a arrecadação da prefeitura não aumentará. Eu acredito pelo contrário, ela diminuir, porque hoje quem está pagando pouco ainda está pagando, mas se excluir do Simples não pode pagar nada. Mas tem um detalhe também que a prefeitura, a gente fala do prefeito, ele é obrigado a cobrar, né? Só que tem que achar também, que é interesse da própria prefeitura, um sistema para amenizar essa coisa. Mas o prefeito é obrigado a fazer essa cobrança. A gente aqui em discussão, hoje, vamos supor que eu deixe de pagar algum desses impostos que eu estou mencionando aqui. Vamos supor que seja o ISS direto. Automaticamente a Receita, teoricamente, já tem acesso a esse dado, não? A Receita Federal, ela só terá acesso a esses dados se a prefeitura informar. A prefeitura não informando, ela não tem acesso. Entendeu? A Receita Federal tem acesso àquelas informações que estão contidas no DAS, que é o documento de arrecadação federal, no caso, né? Ali sim, ela tem lá aquelas contribuições que estão inseridas lá, e ela tem o ISS, por exemplo, como você mencionou. Se uma contribuinte não está pagando o Simples Nacional através do DAS, logicamente não está pagando o ISS. Isso ela sabe. Mas ela não tem acesso, por exemplo, ao IPTU e à taxa de licença municipal. Isso ela não tem acesso. Os dois, mas ao ISS. Ao ISS, de certa forma, ela tem. Então pode a Receita Federal também, no caso do imposto de renda e outros impostos, também decretar a extinção de um Simples. Aí ela tem que comunicar ao município e também ao Estado, ao posto, nesse caso, ao posto fiscal e à Prefeitura Municipal. Então, é um acordo bilateral que a gente trata entre essas entidades. É isso mesmo, Lila. A Receita Federal, hoje, ela, através do domicílio eletrônico, que consta na página do Simples Nacional, ela notifica a exclusão das empresas inadimplentes. Geralmente, todo mundo é acostumado, a primeira coisa que acontece é notificar aquelas pessoas, aqueles contribuintes, no caso, empresas, inadimplentes com a Receita Federal. Esse é o primeiro caso que acontece, é comum, tá? Não é algo muito estranho, mas que quando isso acontece, essa notificação, a primeira coisa que a empresa faz é tentar fazer um acordo e solucionar. Tanto é que hoje a Receita tem um programa de parcelamento muito bom, que é o PERT, parcela com descontos, com parcelas a perder de vista, até vamos falar dessa forma aí, entendeu? Para as empresas do Simples, com R$200 mensais a parcela. Isso no caso da Receita Federal. Agora, o município, ele veio de uma forma assim, eu acho que foi muito abrupta, entendeu? Vamos dizer assim, de última hora, sem um aviso prévio, sem uma comunicação assim, para se preparar as empresas. Nós estamos em novembro, certo? Se isso ocorrer, seria essa notificação dia 10 de novembro. 10 de novembro, o contribuinte vai ter 45 dias para se regularizar. Daria 25 de dezembro, ou seja, Natal, um belo presente para a empresa, né? E veja bem, o prazo vigora para excluir a partir de 1º de janeiro. A prefeitura, acredito eu, e torço por isso, ela deveria fazer um parcelamento mais extenso e com muito mais privilégio para esses devedores. Não que o devedor merece privilégio, mas a situação é delicada e isso acarreta em muito. E geralmente isso vai acarretar falta de emprego, falta de arrecadação aos cofres públicos em geral. Então é uma coisa do prefeito, a sua assessoria de finanças, mais tributária, pensar muito no que isso pode ocasionar. E novamente falo aqui,
Estou aqui no programa da rádio, com a Facebook também nos acompanhando. Peço ao prefeito que nos ouça, entendeu? Ouça a palavra do contador, escute o que o contador tem também para oferecer e para mostrar para a prefeitura. Que isso é muito importante. Talvez eles pensam de uma forma e vendo a classe contábil expondo como é que está a situação e com outras ideias, pode até ter um norte melhor nessa situação aí. Foi de conhecimento público, notório, saiu no jornal, nas páginas dos jornais, a questão da taxa de licença. Houve um aumento muito grande e várias empresas entraram com processos contra esse aumento e obviamente não pagaram essa taxa de licença. Essas que não pagaram, entraram na justiça ou entraram até com processo administrativo mesmo, estão inadimplentes, mas com processo administrativo. Elas correm risco de também terem esse processo de saída do Simples? Marcelo, pelo meu conhecimento, tá, o advogado aqui, doutor Luiz também, acredito que não, aí não pode. Não deve haver exclusão, não. Enquanto tiver subjúdice, não pode excluir, não pode tomar providência. Exatamente. Olha, vamos aos internautas ainda rapidamente, nós vamos chamar os comerciais, que eu já fui admoestado, olha. Rapidamente vamos à participação dos nossos ouvintes do nosso programa Verdade Total pelo Facebook, né? O José Luiz Vigo dando um bom dia, parabéns ao Lelo. O Carlos Pacheco, parabéns ao Renato Peguim pela atuação sempre voltada ao desenvolvimento social. Tá com tudo, hein, cara? Desenvolvimento social. Continua. O cara. Isso. Nicole Santos, bom dia, Marcelo. Bom dia, Nicole. Isso. E o Marcos de Santos também está vendo o programa. É só por enquanto. Se você quiser, o ouvinte, pelo Facebook, mandar algum recadinho, fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Olha, mandar um abraço pro Carlos Pacheco. Ele é gerente da loja da construtora em Guaíra. Um grande abraço, Carlão. Nós vamos aos comerciais, a gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura do jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura do Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. A Imobiliária de Jair Vicente convida. Vá conhecer os lotes comerciais à venda no Residencial Vida Nova Barretos. Bairro planejado, moderno, um residencial de casas que no atual momento não tem nada igual em Barretos. Adquira seu lote comercial. Imobiliária de Jair Vicente. 45 anos de tradição e qualidade. Sua satisfação faz parte do nosso negócio. Rua 24, esquina Avenida 27. Fone 3322-2244 em Barretos. Barretos cresce em todas as direções. Apesar da crise econômica, Barretos vem mantendo importantes investimentos em infraestrutura e promovendo o desenvolvimento urbano. A construção do trecho sul da Avenida da Integração é um exemplo. Obra com recursos próprios já com 30% do projeto realizado. Também a duplicação da Capitão Eulálio, obra que retirou o antigo pontilhão da linha férrea e possibilitou o acesso aos novos bairros da região sul. Aliás, os novos bairros que vêm surgindo em Barretos mudaram a realidade do mercado imobiliário e colocaram milhares de famílias em suas casas próprias. Além, é claro, de estimular o mercado da construção civil e gerar empregos. A Prefeitura também recebeu investimentos do governo do estado em obras que estão em andamento, como a construção do restaurante Bom Prato e do novo Centro Municipal de Convivência do Idoso. Barretos, uma cidade de todos. Você sabe qual é a real lucratividade do seu negócio? A Nova Finanças surgiu para auxiliar você a encontrar o melhor caminho e oportunidades para a sua empresa, com essa e outras soluções em finanças. Com a Nova Finanças, chega ao interior paulista a expertise em finanças utilizadas por grandes empresas de todo o Brasil, como, por exemplo, análise de viabilidade financeira e lucratividade por unidade de negócios. Para mais informações, acesse novafinanças.com.br. A Verdade Total em Tempo Real. Todo sábado, às 10 da manhã.
Às 10h39 é verdade total em tempo real. Nós estamos aqui com um time bastante VIP, né? Bastante VIP, eclético. Né? Eclético. O Cássio Murilo Siqueira, que é proprietário do Escritório Brasil, veio falar a respeito do Simples, que pode ser desativada para aquelas empresas que estão inadimplentes. Estamos aqui também com o doutor Emanuel Mariano Carvalho, daqui a pouquinho ele vai inclusive cumprimentar os ouvintes, doutor Luiz Lotifala Biziara, doutor Onofre Rosa Rezende, o Renato Peguim, o Marcelo Monteiro de Barros, o Monteiro Neto está no segundo estúdio, daqui a pouquinho ele vai fazer parte. Estamos aqui no Facebook com o André Almeida Teixeira e o Adalto Teixeira, já esteve também aqui com a gente o Marcelo Medeiros e a turma do Facebook. E na nossa mesa de som central, o Ismael Santos. Tem um assunto que hoje, ao abrir o jornal, eu estou com isso atravessado na garganta, porque dia 2 de novembro, dia de finados, eu fui não dar uma fiscalizada, que eu não sou autoridade nenhuma. Mas antes disso tudo, queria cumprimentar o doutor Emanuel Mariano Carvalho. Bom dia, doutor. Bom dia, Lelo. Fazia tempo, hein, Emanuel? Então, eu estava sempre com os plantões no sábado de manhã e agora vou passar uma vez por mês só a coisa. E esse é um sábado livre e eu aproveitei a liberdade desse sábado e a data especial de comemoração de 80 anos do meu amigo Lelo. Lelo, eu tenho uma admiração por você enorme, sabe, um respeito muito grande. Então, eu fiz questão de vir aqui te dar um beijo aqui, carinhoso, obrigado, né? Pessoalmente, porque realmente aqui todos nós em Barretos sabemos da sua importância para a comunidade, cara. Tem que ficar mais tempo aqui com a gente, curtir mais com a gente aqui, porque a sua presença sempre é engrandecedora para todos nós, Lelo. Não é puxação de saco, não, você sabe que eu gosto muito de você, Lelo. A recíproca é verdadeira. Né? Um abraço para todos vocês. Vi a sua neta fazendo toda uma dedicação para você pro Facebook. Você tem que olhar o Facebook, né, Lelo? Não sei se ela fez. Nossa, já tem Facebook? Maristela fez uma declaração maravilhosa para você. Então vamos acionar, eu comentei adicionar, lá embaixo também que realmente é um reconhecimento de uma neta para um avô. Você tem todos os motivos para estar orgulhoso da sua família, Lelo. Ô, Mané, a coisa tá feia, rapaz. Por quê? Fazendo plantão os sábados, o negócio não tá fácil, não, né? Não é isso. eu acho que a vocação do médico é de trabalho mesmo. A gente não tem como. E se você tem um lugar que você trabalha e precisam de você, eu acho que você tem que dar lógico, eu sei disso, é a vocação. Vamos então a essa matéria que eu comecei a falar, o problema de furto no cemitério. Então, a gente via aqui os ouvintes também reclamando, muita gente na rua. Eu fui ver em loco isso do dia 2. Fiquei impressionado, eu dou a minha cabeça à guilhotina, se não for mais de 100, só que eu vi mais de 100, principalmente daquele muro do fundo. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Mário Domingues, meu irmão, tiraram as letras, tiraram aquela plaquinha e só deixaram a fotografia. Em volta da fotografia tem também aquele bronze, tiraram. Do José Carlos Lima, do filho dele e dele. Né? Foi o filho dele, me ligou reclamando também. Aí eu fui notar mais o que tem, eles estão pegando tudo. Até aquela tampa de túmulo, que tem uma argola de bronze. Ah, sei. E tem uma lá que está aberta, porque acho que não deu para sair, eles levaram a tampa inteira embora. Então, gente, para poder levar a argola, levaram a tampa toda, né? Levaram a tampa toda. Então, isso de rouba, na época do doutor Manuel, tinha alguns furtos. Na época do Ibrahim, de outros prefeitos, alguma vez. Mas hoje, pode contar, pode pedir minha cabeça. Eu contei mais de 100 túmulos. Então, está todo dia, pessoal, roubando. Eu tenho que ter uma guarda, tem que ter alguma coisa. E esse cidadão aqui, ó, o motorista aposentado Noel Cândido do Nascimento, 69 anos, ficou indignado ao visitar o túmulo onde estão sepultados alguns familiares no cemitério municipal em pleno dia de finados. Eu tive lá também, viu, Noel e Viro, você tem razão. O túmulo foi reformado recentemente com gasto de R$ 3.500, foi alvo de bandidos que retiraram placas de bronze e moldura de uma das fotografias. Aí ele fala assim, será que a pessoa não tem sossego nem depois que morre? É um questionamento que a gente tem que ver, gente, olha, tem que ter alguma providência, faz tempo, de outras épocas também, mas agora está na hora de parar.
porque vão ficar, eu tenho certeza, porque nem todos terão condições de fazer a plaquinha, que fica mais ou menos em R$800, muita gente não tem condições. Então o cemitério de Barretos, que já é feio, estava uma sujeira de finado. Eu estive lá, eu estou dizendo, não quero invocar autoridades não, mas só que tem que ele não quer invocar a política no meio, não é nada disso. O cemitério realmente estava sujo. E outra coisa, quem sabe está faltando uma fiscalização maior no cemitério durante esse período, né? Porque os bandidos, os ladrões não estão perdoando absolutamente nada, não tem critério, não tem emoção, não tem coração. O que puder levar de tudo quanto é lugar, principalmente do cemitério, eles levam, né? É que o nosso ouvinte acabou de falar. Será que os mortos não têm sossego nem após a morte? É uma coisa impressionante. Nós devemos ter. Está faltando respeito nesse país. Está faltando. Hoje você não tem respeito para professor, vai ter respeito para gente morta, né? É uma coisa complicada, uma coisa impressionante. Está faltando muita educação nesse país. Zé Vicente Dias me fala todos os dias: quero ser enterrado em Olímpico, o cemitério é bonito. Então o cemitério de Barretos, que já é feio, não é feio, é mal conservado, ele vai ficar pior, ou já está pior, porque muita gente não vai reformar o túmulo, não tem condições. E vai ficar, então, você vê uma fotografia e não sabe quem é, você vê uns dizeres lá, não tem mais, estão pegando tudo e faz muito tempo. Eu não sei, porque a gente entende, e o Cássio também sabe que ele é contabilista, tem muitas empresas grandes que a pessoa faz a guarda, e ela tem de hora em hora passar num relógio eletrônico, ou um relógio que marca para mostrar que ele esteve acordado durante a manhã toda. Uma pessoa a cavalo lá, ou de moto, tem que ter uma solução. Gente, o cemitério de Barretos, onde abriga, ainda aconteceram 4 missas, coisas mais bonitas no domingo, não é só falar os meus mortos, não vão pelo menos rememorar. Eles já estão no céu, eles já estão bem acompanhados, mas ali é lugar da gente pelo menos recordar o bom sentido. Diante dessa confusão toda, Leila, a ideia de terceirizar aquilo para fazer a manutenção seria, para ver, uma sugestão. Eu ia falar exatamente isso. Quando se falou em Olímpia, tudo lá é bonito, tudo que é terceirizado, e ali é muito bem cuidado, por isso que tem que ter um aguardo, uma coisa, etc., nesse sentido. O que vai acontecer é o seguinte, é justamente o que o Onofre está falando. O cemitério está sujo, as pessoas os bandidos estão roubando muita coisa ali. Vai acontecer o seguinte, que a própria comunidade vai querer a terceirização, mas essa para mim não é a solução. Tudo leva a crer, tudo leva a ter essa terceirização, porque a população de Barretos vai dizer, o cemitério está sujo, quem sabe terceirizando melhora. Mas eu acho que a prefeitura tem a obrigação de manter aquilo lá, não tem? Né? Até terceirizar. Até terceirizar. Não sei se a terceirização é uma solução boa. Porque tudo é terceirizado. Tem que cobrar, né, Luiz? Então, mas o problema é o seguinte... da Zona Azul, que é terceirizada. Mas com terceirização, o pessoal vai ter um gasto a mais, não tenha dúvida, né? Vai ter um gasto a mais. Quer dizer, hoje em dia a população está pagando imposto que não é brincadeira, quer dizer, vai pagar mais pelos seus túmulos. Você paga pedágio, você tem boa rodovia. Você paga, mas tem um bom serviço. Mas para cada um que tenha que fazer a manutenção do túmulo de família, tudo é um gasto. Às vezes até diminui, porque a sujeira e a limpeza e as coisas são melhores, porque muitas vezes você tem que fazer a limpeza perto, jogar água, limpar, tudo, etc. Diante disso, tendo uma manutenção, para essa confusão e ajuda demais, porque os exemplos estão aí de várias cidades que terceirizam e estão muito bem a manutenção dos cemitérios. Eu tenho, por exemplo, só pegando um gancho, um rapaz que limpa o túmulo da minha família, são alguns túmulos. Então, já tem esse gasto. Já tem esse gasto, e dá serviço para muita gente. Aí o Rodrigo Nascimento, que é nosso ouvinte, participando do programa também, ele diz o seguinte: é só a polícia dar uma voltinha nos ferros velhos da cidade ou da região. Só eles que compram bronze, cobre, etc. Aí prende os caras por receptação, nunca mais o cara vai querer cobrar isso. É o que eu falo, sempre falei aqui. O receptador tem que ter uma pena maior, tem uma pena muito pequena. Se você não tiver uma pena maior, mesmo para o receptador culposo, porque esse que compra o bronze, esse que compra o bronze e o cobre, é um receptador doloso, porque ele está sabendo que foi roubado. Mas também tem um receptador culposo. Porque se não tiver o receptador, não tem ladrão para roubar.
Então devia ter uma reforma no Código Penal e colocar uma pena muito grande para o receptador. Então não teria, por exemplo, desmanche de carro. Quer dizer, é muita coisa que se rouba para entregar para os receptadores. Então a pena tem que ser valorizada, tem que ser muito maior. Agora no Facebook também, nosso querido Kleber Carvalho, grande abraço, bom trabalho. Nesta manhã nós dependemos de uma grande equipe para que o som e também a imagem chegam perfeitos em sua casa. O senhor tem a dizer isso, doutor Manuel? O senhor que foi prefeito? Antes que o Manuel fale, o Rodrigo Nascimento ainda falando sobre o assunto. Aliás, ninguém faz boletim de ocorrência. Então a polícia não entende que ali precisa de policial. Por isso que é importante fazer boletim de ocorrência, para a polícia ter um panorama, porque muitas vezes o policial, a polícia, a regional da polícia, não sabe que estão roubando isso, não, entendeu? Então é preciso fazer boletim de ocorrência. Muita gente não faz porque acha que é perder tempo, vai ficar muito tempo na delegacia, mas hoje você pode fazer boletim de ocorrência até pela internet. Pois não, doutor Manuel. Olelo, no final, assim, no ano de 2012, no meu último ano de mandato, eu comprei uma área do Nilson Barroso ali no fundo do cemitério com o objetivo de expansão, porque o cemitério já estava com sua capacidade toda praticamente concluída e nós compramos e assim, ampliamos um pouquinho o cemitério, que daria aí para uns 10 anos de sobrevida do cemitério. O que se questiona é o seguinte, que você privatizar agora um cemitério que já está com as suas, praticamente completo, né? Isso não é atrativo para ninguém. A prefeitura talvez não receba muito por isso e quem vai aplicar também não pague muito por isso, porque já tem uma capacidade. O ideal é que alguém quisesse investir num novo cemitério, num novo local, que aí pudesse ser direcionados os novos, né, funerais para esse local, viu, Lilo? Agora, é óbvio, se colocar para privatizar, aparecerão pessoas interessadas, isso eu tenho certeza. Mas não sei se nesse momento é uma saída que tenha para a prefeitura vantagens em relação a isso, porque o cemitério já está praticamente com a sua capacidade quase que atingida pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouve. Então, se alguém queira investir, que a prefeitura autorize que essa pessoa possa abrir uma outra área, num outro local, para que possa desafogar o nosso cemitério. Emanuel Cuidar. Tem muita gente interessada na privatização desse cemitério, não tenha dúvida nenhuma. E para a prefeitura é um bom negócio, por quê? Porque o encargo é menos para a prefeitura. Não tenha dúvida que é um bom negócio. Mas a gente sempre tem que pensar, Lilo, porque quando a gente fala em privatizar, a gente sempre fala com bons olhos. Eu também vejo privatização, assim, sensu lato, né? Eu vejo com bons olhos. Agora, nem toda privatização é boa para a prefeitura. Nem toda privatização, sabe? Então, no caso do cemitério, precisa fazer conta, precisa botar no lápis, precisa colocar no papel se isso será bom para a prefeitura. Agora, mais do que isso, é preciso se inserir na terceirização os velórios de natureza social. Não tenha dúvida. Daquelas pessoas que não têm condição, que tem que juntar um dinheirinho com os familiares para conseguir. Então, esses sociais, eles têm que fazer parte da terceirização. Tipo, olha, tantos velórios por mês serão de sociais, tal, porque senão isso fica muito pesado para a população. Muito pesado. Olha, o Ministério Público e a Defensoria Pública, eu estou gaguejando um pouco, eu estou emocionado, vocês me deixam emocionados, né? Ajuizaram uma ação em conjunto para que a Prefeitura de Barretos mantenha o posto de saúde no bairro Zequinha Amêndola. Estamos falando, então, para um bairro quase, deve ser o mais populoso de Barretos, Zequinha Amêndola. E mantém aberto das 7 às 23 horas, como ocorria até setembro deste ano. O promotor Wilson Rogério de Souza e o defensor Fábio Henrique Exposto argumentaram que se trata de direito fundamental à saúde e que a porta de entrada do usuário deve ser a unidade de saúde, que faz atendimento primário ao cidadão. Então, é até aquele problema de que a pessoa deve primeiro no postinho de saúde, depois de ser endereçado à Santa Casa ou à UPA, não é, doutor Manuel? O senhor que é médico e trabalha na Santa Casa. Elô, existe toda uma sistematização da saúde de Barretos. A UPA, quando veio para fechar essa sistematização. Os postos de saúde já são chamados, Lelo, de unidades básicas de saúde.
é onde você tem o cuidado básico. A manutenção, e eu mantive no meu governo aberto até as horas, é por um desafogo de toda uma população daquela região, tá? Assim, teoricamente, as unidades básicas deveriam funcionar no horário até às 6 horas da tarde e depois as unidades de emergência funcionar. Mas por uma questão lógica, né, você manter uma unidade do Barretos 2 aberto, você beneficia toda aquela população trabalhadora que chega em casa e vai ao dentista, chega em casa, leva a sua criança ao médico, ou mesmo vai fazer o seu atendimento. Isso é uma melhoria no serviço. Certamente eu tenho, assim, claro, e eu não tenho nenhuma procuração aqui, mas o Guilherme fechar isso daí, ele sabe que teve um desgaste muito grande para ele. Se ele está fazendo isso, Lelo, eu quero crer que ele tenha motivos muito sérios para fazer isso. Deve ser financeiro da prefeitura também. Deve ser muito sério, porque atingir uma coisa que é um benefício para a população, num bairro tão populoso, e o prefeito toma essa atitude, eu quero crer que ele seja, assim, com isso tudo muito bem explicado para que isso aconteça, entendeu? Eu acho que ele deve ter a sua explicação e deve colocá-la, porque é um serviço muito bom e essencial, e eu creio que ele deva estar sofrendo muito também de tomar essa decisão. Por falar desses serviços, uma matéria aqui do Jornal Diário, na sequência dessa matéria, os médicos da Santa Casa, César Maurício da Silva, que é o coordenador do pronto-socorro, e Gilberto Sasdelli, diretor técnico, pediram que os barretenses se dirijam à UPA em caso de necessidade de atendimento médico, antes de passarem pelo hospital. Em entrevista coletiva, eles informaram que o pronto-socorro da Santa Casa nunca fechou, mas que passou apenas a receber os casos considerados mais graves, após o encaminhamento da UPA pelo SAMU ou das unidades básicas de saúde. Isso que foi feito. Ele diz que a UPA está estruturada em termos de recursos físicos e humanos para atender pacientes graves inicialmente, fazer os primeiros cuidados para depois direcionar para a Santa Casa. Na UPA, há sala de emergência, respirador artificial e medicações necessárias para pacientes graves. Mesmo em caso de maior gravidade, tem condição de fazer o atendimento inicial lá, explicou o doutor César. É isso que acontece realmente, tem que passar pela UPA agora, não ir direto à Santa Casa, doutor Manuel? Bom, essa é uma resolução que Bom, antes de você continuar respondendo, eu faço a outra pergunta. Quer dizer que se não passou pela UPA, a Santa Casa não atende? Não é assim, não é isso. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria, Lelo, você está me dando uma chance muito grande de eu falar um pouquinho sobre a UPA, sabe? É um serviço que é muito mal interpretado, muito mal visto e não deveria ser dessa forma. A UPA, quando você faz um cálculo, e isso foi apresentado pelo secretário de Estado de Saúde, não foi nada federal, foi do próprio Estado, ele diz que um posto de saúde, uma UBS, custa R$250 por habitante, por mês. R$250 por habitante por mês. Uma UPA custa R$9 por habitante por mês. Ou seja, a UPA custa 900 mil, para 100 mil habitantes ela custa R$9 por mês, enquanto um postinho custa 250. Ou seja, o que está acontecendo é que a UPA está sendo, no meu modo de ver, trabalhando com pessoas que não estão dando a resolutividade que precisa ser dada. Esse é o mal dos pronto-socorros do Brasil. Quando você chega a um pronto-socorro, numa urgência, você é atendido por aquele que tem menos experiência e não por aquele que tem mais experiência. Ou seja, pagar-se bem para que tenha lá colegas que tenham experiência de resolutividade. Isso acabaria com os problemas da UPA, simplesmente acabariam. Mas quem hoje dá plantão na UPA, Leilo? R1, R2, vamos falar a verdade. Que na verdade, saíram de uma faculdade e não têm ainda aquela experiência necessária. Estou falando como médico. R1 é médico recentemente formado? Primeiro ano de residência, segundo ano de residência, estão lá cobrindo e ganhando um dinheirinho, trabalhando para ganhar o seu sustento. Mas o que acontece? Isso gera uma baixa resolutividade e voltas ao mesmo local. A UPA não é cara. A UPA não é, e ela é um desafogo para a cidade inteira. É um desafogo. Fecham-se os postinhos todos têm que ir para lá.
Relação do pronto-socorro. Quando nós buscamos a UPA para cá, era para ser mais um pronto-socorro. Mais um pronto-socorro. Não existia a resolução da obrigatoriedade de passar pela UPA, que agora tem uma resolução que diz isso. Mas nada impede nenhum insano que gerencia a saúde desse país, se eu disser, eu estou abrindo um outro pronto-socorro, eu quero abrir um outro local para atender, porque aquilo lá não está dando conta de atender, ninguém vai proibir que isso aconteça, né, Lilo? Isso não vai acontecer. Se você quiser abrir uma outra UPA no Marília, por exemplo, você pode abrir. Se você tiver dinheiro para sustentar essa UPA, você pode abrir. Não é que tenha... não era para ser obrigatoriamente, mas por essa resolução que a prefeitura aceitou, é necessária que passe para lá primeiro para fazer o encaminhamento. Nós recebemos algumas crianças que vão direto à UPA, à Santa Casa, e elas são triadas, ou seja, se tiver alguma coisa ali naquele momento que seja importante, ela é acolhida, ninguém volta para casa. Agora, nesse momento, está sendo feito pelo médico a triagem, o que antigamente estava sendo feito lá na portaria, que isso é errado, né? Um porteiro não pode decidir se uma criança está em condição de ir para a UPA, demorar mais meia hora para chegar na UPA, ou ser atendido imediatamente. Agora está sendo feito pelo médico, como recomenda o Conselho Federal de Medicina. Mas é óbvio, se você tiver uma coisa que não seja urgência, é óbvio que deve passar primeiro pela UPA. O que acontece com o médico R1 e R2, que você fala que, bom, eles não tendo experiência, acontece uma baixa resolutividade. Por que isso? Ora, é muito claro isso. O médico, o R1, apesar de tudo, ele não tem a experiência que tem médico que já tem 10 anos de formado trabalhando no sistema de saúde. Isso é óbvio. Dúvida. Mas acontece o quê, por exemplo? Chega uma pessoa lá e ele não sabe agir direito? Como é que é o negócio? Muito provavelmente essa pessoa terá que voltar, né? Ela terá que voltar até ter o seu problema resolvido. É resolutividade isso. Ao passo, por exemplo, eu vou citar aqui, imagine você chegando a um pronto-socorro e encontrando o doutor Ventura, o doutor Irineu, o doutor Cael, o doutor Fauzi. Ora, se você tem um problema, aquilo lá tem muito mais chance de ser morto ali naquele lugar. Resolve o problema naquele lugar. Eu usei o plano, o plano São Francisco, eu tive um problema sério, porque eu fui apagar fogo, eu quis dar um de bombeiro voluntário, bem feito. E encontrei lá quem? O doutor Salim, fiquei satisfeito. Não, são pessoas que têm experiência, Luiz. Não desfazendo dos novos. Olha, os novos atendem bem, tem educação e tal, mas faltam a eles realmente a experiência de muitos anos, né? Então, provavelmente pedem mais exames, sabe? Faz com que a permanência do paciente na unidade seja um pouco maior. E né? Eu digo isso com tranquilidade na minha área. Hoje, eu atendo uma criança, eu tenho a experiência necessária para dizer, isso aqui precisa ser internado rápido. Olha, não, nem precisa posso tratar em casa. Nem precisa fazer exame, não, né? Não preciso pedir nada, eu tenho, claro... Não, é o clínico, é o olho clínico. Preciso pedir um raio-x, claro, a gente não é perfeito, não é Deus, mas a gente tem, com os longos 30 anos de pediatria, a possibilidade de você fazer uma checagem com muito mais acuidade do que, às vezes, um colega que está começando a profissão agora. E são eles a maioria nos postos de entrada, não são os mais experientes. Mesmo porque a situação financeira, se pagasse mais a um médico experiente, mas o problema é o seguinte, está todo mundo querendo cortar gastos, né? Então, mas aí que está. Às vezes você não faz a conta ao contrário, né, Luiz? Por exemplo, se você tiver lá na UPA, por exemplo, num plantão desse de 24 horas, um doutor Irineu, por exemplo, que ele fique junto com os residentes lá e que ele discuta os casos com os médicos mais jovens, quantos casos não teriam sido resolvidos lá sem necessidade de outras coisas? Então, às vezes, pagar-se um médico a mais não é não é custo, ônus, não é custo. Às vezes é até um jeito que você tem. O pronto-socorro da Santa Casa agora, com o Dr. César, que é um médico que não é de Barretos, ele veio, mas ele veio e se encaixou perfeitamente. Conhecimento, tem muito conhecimento. É uma pessoa de um trato maravilhoso, para quem o conheceu sabe. Ele sabe tratar com as pessoas. Ele está dando para o pronto-socorro da Santa Casa uma dinâmica excepcional. Vamos elogiar
o profissional é muito competente. Doutor Manuel, então isso precisaria ter na UPA alguém que ficasse lá, Luiz, né? Lá. Falar assim, eu vou tomar conta disso aqui. Eu vou fazer isso aqui andar. Um médico, 12 horas. Não teria, qual o custo disso num sistema de saúde desse tamanho de Barretos, para chegar e falar assim, eu vou ficar aqui junto com os médicos atendendo, vou ajudar, a hora que chegar mais ficha eu ajudo a atender e tal, para dar uma coisa. Melhoraria demais a UPA de Barretos. Por exemplo, melhoraria demais. Porque o espaço, Lilo, tem sala de estabilização lá. Se chegar alguém lá precisar entubar, tem sala de estabilização. Óbvio que tem. Né? A UPA foi feita para isso. Aliás, a UPA era uma de porte 1 e eu fiz transformar em porte 2 justamente para isso. Para ser mais um local e não o único local de Barretos, mas para ser mais um, não o único. Uma pergunta assim para o ouvinte que quer ser esclarecido. Festa do peão, eu tomo um fogo danado. Eu não posso, depois vou vomitar, aquela coisa ruim, o pessoal leva para Santa Casa. Hoje seria, se levar para Santa Casa transfere para a UPA? Seria uma dor de cabeça, etc. Lelo, as pessoas que têm necessidade de atendimento, onde ela chega, ela deve ser atendida. Isso é uma norma do Mas CRM, hoje na Santa Casa. E é uma norma também até de vamos dizer assim, de você entender que uma pessoa que está lá em um coma alcoólico, você não vai ficar andando com essa pessoa para todo lado. Na porta que ele chegar, ele tem que ser atendido. Isso vale para o Einstein em São Paulo. Se chegar alguém que está ruim, ele tem que ser atendido naquele local. Agora, se a pessoa chega bem, ele pode ser triado e pode ser encaminhado. Feito uma triagem médica. Um médico faça a triagem. Isso é o que acontece e é o que deveria ser o certo. Sobre o que o Emanuel está falando, nós temos a participação do ouvinte e já temos que já falar sobre isso, né, para não perder a oportunidade. O Rafael Souza diz o seguinte, o porém, que a UPA não está pagando direito os plantões. Outra coisa, doutor, ele está dizendo para você, desculpe, mas o bom atendimento não está na idade, e sim na boa vontade. Os mais experientes, quando estão em um plantão, estão na maioria com má vontade. Isso tudo depende também. Não é isso daí eu não creio que seja a regra, não. Eu acho que tem o pessoal mais jovem, ele é receptível, ele é muito receptível, mas às vezes falta um pouquinho de resolutividade. Então isso, uma coisa compensa. E nem todo médico que é mais idoso não atende bem. Isso não é realidade. Eu não vou falar de mim, mas eu vejo lá no pronto-socorro de pediatria, nós temos colegas lá de 25 anos de trabalho que atendem todo mundo com boa vontade. Boa vontade, colegas de 30 anos. Então, isso não é uma regra geral. Uma regra geral, não deve ser. Isso pode acontecer com outro, né? Existem os médicos de coração e de profissão, não tenha dúvida. Coisas que atendem bem em qualquer lugar que você procura. Aqueles que até hoje cumprem aquele juramento de Hipócrates. E até alguns mais sérios, outros mais risonhos, tal, mas todos atendem bem o paciente. Porque também existe muito essa coisa que às vezes uma pessoa pode te atender muito bem, te tratar muito bem e ele não achar o que você tem, né? E te prolongar o seu sofrimento, tal. Mas me atendeu rindo, brincando, mas te prolongou o sofrimento. Alguém pode te atender muito sério, resoluto, tal, com educação sempre, mas resolveu o seu problema rapidinho e você vai para sua casa tranquilo. É que meu pai também foi médico e ele exercia também a pediatria no posto de saúde. Antigamente era ali na Rua 6, não sei se você lembra disso. E quando eu fui fazer exame para motorista, me senti até emocionado na hora. O instrutor que estava me ensinando falou o seguinte, que meu pai, doutor Lotifala Miziara, né? Ele pegou o filho dele, ficou a noite inteirinha com o filho dele no colo, a noite inteira, né? Isso é um médico de boa vontade, um médico que faz ciência. Que dá o nome ao nosso posto do Zequinha Mendes, do Barretos 2. Né? Do Barretos 2, né? Olha, deixa eu te falar, a gente não deve falar, eu acho que falar da gente é uma coisa que não deve. Mas quantas e quantas noites antes da UTI pediátrica, que foi uma luta minha também, muito minha, para ter a UTI pediátrica em Barretos, junto com esse monstro que saiu daqui, que foi o seu Ibrahim, né? A luta que nós tivemos com esse homem e ele foi e conseguiu construir todo aquele prédio lá na raça, né? Com aquela UTI infantil maravilhosa que nós temos hoje.
Antes disso, quantas e quantas noites não passei no hospital. Eu sei. Chegando aqui na rádio, um menino saiu, não reconhecido, falou assim, doutor, lá atrás o senhor salvou minha vida. Quer dizer, salvou. Deus salva, né? Deus salva. A gente... É apenas um Mas instrumento esta é o maior pagamento que um médico pode receber. E dá emoção, né? Eu me lembro do Luiz, né? Um rapaz que trabalhava na Fiat, hoje muito meu amigo. Ele tem um nome até de um ex-presidente, né? Bem parecido, Luiz Inácio. Luiz Inácio. Então, ele uma vez, eu fiquei com o filho dele prematuro muito tempo, na hora de pagar, eu já tinha ficado tão, eu falei para ele, rapaz, não vou te cobrar nada, não tem nem, você está levando esse menino para casa, o que eu vou te cobrar? Não tem nada que cobrar, entendeu? Então, são coisas assim que a gente faz, é da nossa profissão, sabe? E também a gente vê as coisas dando certo, faz muito mais bem para a gente do que às vezes você receber alguma coisa. Vamos conversar um pouquinho em política? Vocês não querem fazer pergunta por enquanto? Nós ainda estamos aqui com o Cássio, presidente dos contabilistas, o Onofre, o doutor Luiz Biziara, Renato Peguim, o doutor Emanuel, e alguns outros membros da mesa aí para bater um papo e voltam daqui a pouco. Olha, o deputado federal, capitão Augusto, admitiu que poderá formar dobradinha com o Major Mauro dos Santos Júnior, que atua no batalhão de Barretos nas eleições de 2018. O parlamentar do PR deve disputar a reeleição e o Major Mauro concorreria para a Assembleia Paulista. A ideia é buscar votos também em outras cidades e na própria Polícia Militar para que Barretos consiga eleger um deputado estadual, afirmou o Major Mauro. Ele esteve aqui no programa, dias atrás, e nós apertamos tal, e acabamos falando que a candidatura dele foi lançada, porque ele realmente diz que está muito bem adiantado a candidatura. E eu vi uma relação, e a CIB está fazendo, daqueles possíveis candidatos, para que Barretos tenha candidato único, é quase impossível, porque já está surgindo vários candidatos, além desses, do Major Mauro e de outros, está também o doutor Emanuel para deputado federal, que comenta em boca pequena. E nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade com o doutor Emanuel aqui, para que ele diga se tem vontade, não tem, que não será, ou depende o dia de amanhã. Doutor Emanuel. Para federal e o Major Mauro para estadual. Sobrou para mim, hein? Deixa eu te falar, em relação ao Mauro, o que eu posso dizer desse moço é que ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é realmente. Durante os 8 anos que eu estive na prefeitura, acho que convivi uns 4 ou 5 com ele, a atenção dele, toda a dedicação que ele fazia, o que a gente pedia, uma pessoa maravilhosa, né? Está entrando na política, eu acho que a gente deve estimular que pessoas como o Mauro entrem na política, sabe? Porque ele é uma pessoa do bem, gosto muito dele e tomara que dê tudo certo para ele. Em relação à candidatura, Lelo, eu só tenho uma coisa a dizer. A minha vida, depois que eu saí da prefeitura, ela tomou um outro rumo. Eu voltei para a minha atividade profissional, eu estou na faculdade de medicina. Hoje, eu tenho tantas ou mais dificuldades para voltar, até de quando eu resolvi assumir uma candidatura para prefeito, deixando o consultório de lado. Hoje eu também tenho isso, tenho uma resistência familiar também. Se houvesse eu digo isso porque eu acho difícil de acontecer isso, se houvesse um acordo na cidade para que saísse um candidato a estadual e um federal com chance de êxito, é óbvio que a gente poderia pensar nisso, mas sair para disputar a chapa com 3 ou 4, um tira 1.000 votos aqui, 5.000 votos ali, 3.000 votos, e você chega lá, falta a você 5.000 votos para você ser eleito, 10.000 votos para você ser eleito, e você poderia ter feito isso na sua região, ficar batendo chapa. Eu já passei dessa fase, eu não estou nessa fase de ficar nisso. Se houvesse um grande pensamento da cidade, de falar assim, olha, vamos ter um federal, vamos ter um candidato só, esse candidato é o Renato, esse candidato é o Emanuel, é o Luiz, vamos fechar nele, esse é o consenso da cidade, sem que a gente tenha aquela palavra desgastada na política que é vaidade. Eu acho que aí a gente poderia pensar nisso, Hoje eu vejo isso como muito distante. Eu já escuto que tem um rapaz lá, o Eduardo, que quer ser candidato.
tem um vereador que quer ser candidato a deputado federal. Então já começam a aparecer, porque o interesse aí não é ser eleito, né, Lelo? Você pega um cara que vai para um partido que tem que ter 150 mil votos para ser eleito, e a pessoa às vezes não foi nem vereador, né? É difícil você entender que essa pessoa vá porque ele acha que vai ganhar. Não, ele vai porque ele vai ganhar outra coisa que não seja a eleição. Tem um candidato a estadual, doutor Manuel, que confirmou para mim e para o José Carlos Firmino da Silva, nós estávamos no calçadão, ele falou: o PT não vai ficar sem candidato a estadual, que é o Existo Hélio Fernandes César. O Existintes que, fora esse movimento todo, ele vai ser realmente candidato. Você acha quantos votos para eleger um estadual no PT? Vai ser mais de 80 mil votos, mas aí é uma determinação do partido, tem que ter candidato, independentemente se vai ganhar ou não, porque ele vai ter os votos dele aqui, vai somar com a legenda, vai ajudar a levar um outro. Então, enquanto tiver assim, Lelo, no estágio que eu estou da minha vida, eu acho que eu não vou mais participar desse tipo de coisa, sabe? Agora, se a gente fizer, vamos sentar, pode nem ser eu, tá? Eu estou dizendo isso. Vamos sentar aqui, todo mundo, tal. Nós precisamos fazer um deputado federal de Barretos, porque é muito importante fazer. Na minha opinião, eu estive lá na prefeitura, eu consegui verba de muitos deputados, eu consegui sair. Mas se juntar todos, se a gente tivesse um que canalizasse para a nossa região, talvez fosse melhor, entendeu? Agora, é o que eu te disse, não precisa especificamente ser nome de A ou B, mas que nós devíamos fazer um movimento para isso, deveríamos. O difícil, já que você foi prefeito de Barretos, lógico, e contou com muitos deputados para arrumar verbas para Barretos, como é que faz, por exemplo, um prefeito que contou com tantos deputados, de repente apaga o nome desses todos para apoiar um de Barretos? É difícil isso, né, Manuel? Nós temos que respeitar a figura do prefeito. Eu acho que o prefeito, quando chega no cargo, a minha opinião, ele deve esquecer partido. Ele tem que procurar onde ajuda. Às vezes o partido no estado é do lado dele, o federal não é. Que era o que aconteceu comigo na época que eu fui eleito. Só que eu consegui muito mais verbas no federal do que no estadual. Porque eu abria, assim, a questão de legenda, sabe? E eu acho que o prefeito, nesses casos, às vezes, ele tem que ser poupado de ficar apoiando A ou B para que ele fique numa situação de poder depois ir buscar as verbas que ele precisa. A quantidade de partidos, conforme hoje a legislação nós temos, é muito difícil a sua tese, Manuel, pelo que eu penso. 30 e tantos partidos. E aglutinar, talvez, em 1 ou 2, 3 candidatos, não é fácil. Eu acho que precisaria ter uma representatividade no caso. Vamos dizer, não, vamos lançar o Emanuel como médico, ou 2, outro representando, então, uma representatividade para poder aglutinar votos, não só daqui como de fora, porque, na realidade, pega voto de todos os lados. Então, essa quantidade de partidos dificulta essa aglutinação. Na verdade, Onofre, não é nem tese minha, não. Era um desejo só, né, de barretense, de que a gente pudesse caminhar para uma candidatura que fosse viável, que tivesse chance, né? Ainda aproveitando o nosso ouvinte... Agora, é óbvio, nós não podemos esquecer de deputados que ajudaram a gente, não sendo de Barretos. Muita gente que não era de Barretos e que nos ajudaram muito na cidade. Ainda aproveitando a participação do ouvinte aqui, o José Júnior Gonçalves Rodrigues, ele volta a falar: doutor, é o mesmo que falou doutor da vez passada, não se misture mais com esse tipo de gente. As crianças de Barretos precisam mais de você como médico do que se misturar com essas raposas. Fique na faculdade criando novos médicos humanistas. É a participação do ouvinte, né? Eu acho essa coisa legal, porque esse é um pensamento lá da minha família inteira. Viu? Lá de casa esse é o pensamento. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu acho que quando a gente, uma vez que a gente foi candidato e exerceu um cargo público, depois é muito difícil que você não dê sua opinião, pelo menos que você não coloque a sua opinião e o seu desejo. E o desejo é que a gente tivesse candidaturas fortes em Barretos. E eu estou dizendo o seguinte, não necessariamente o Emanuel, sabe? A gente deveria pensar seriamente em ter candidatos que representassem a cidade e tivessem chances, né? Isso era um desejo, não é nem uma tese, isso é um desejo. Vamos falar da Maristela Domingues também, que está ouvindo o programa. É muito bom, mesmo viajando, poder acompanhar as notícias da nossa cidade. Esse programa está de parabéns. A minha neta está em São Paulo, está acompanhando,
Maristela fez uma declaração pro Lelo no dia do aniversário dele, fantástica, menina de ouro essa menina. É jornalista também. Bom dia, Monteiro Neto. Chegou tarde, nós temos mais 10 minutos, que você não ocupe todos os 10 minutos. já chega na perseguição, hein, Neto? Eu falo assim com o Neto porque ele não acha ruim comigo, então eu aproveito. Bom dia, Neto. Bom dia, Lelo, bom dia, ouvintes. Estou à disposição, Lelo. Nós estamos falando aqui sobre política, Neto, e você não estava aqui. O Existim Hélio César é candidato a deputado estadual. Garantiu para mim o Zé Carlos Firmino no calçadão esses dias. E o Major Mauro também está recebendo. Esse Major Mauro pode ter votos em todo o estado de São Paulo, que ele é muito querido, então é uma possibilidade. Mas tem esse movimento da CIB e do Sindicato de Comércio Varejista para que Barretos tenha um candidato a estadual e outro a federal, que é muito difícil. Neto, um minutinho só, porque senão passa o horário do programa. Lógico. A Ana Paula Melo, ela está dizendo o seguinte: hoje é o meu aniversário e estamos ouvindo daqui do Rio de Janeiro. Ô, Ana Paula, que legal. Me manda um beijo. Beijo para você, Ana Paula Melo. Seja muito feliz, tenha muitos anos de vida e toma bastante chopp aí no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E cuidado com bala perdida, hein, Ana Paula? Cuidado. Ele está rezando por você aqui. Pois não, Neto. Não, o Mané é candidato. O Mané é candidato a deputado, né, Mané? Isso, Neto, não. É? Ele disse que não, mas... Não, Neto, eu estou dizendo aqui você que não eu foi acho... pro PRB? Fui. E não sabe uma dobradinha aí com o Sebastião? Não, ô Neto, isso daí eu deixei claro para ele que eu iria esperar o que a cidade entendesse. Eu estou falando, não dá para ficar batendo chapa hoje, sair só por sair, entendeu? Ou seja, às vezes tem pessoas que saem para testar como é que tá, para depois sair a outra coisa. Esse já não é mais o meu momento, entendeu? O meu momento seria de sair por com chances reais, só com chances reais, para poder fazer algum trabalho. Mas assim, isso não é absoluto. Nesse momento não. Para ser candidato, quantos votos precisaria ter um candidato, por exemplo, do PRB? Olha, no PRB, a chance que existiria para o deputado federal seria um pouco assim, maiores do que em outros partidos. É claro que quando abre a urna lá, vem o quociente eleitoral, alguém estoura de voto, isso daí sempre muda um pouco o quadro. Mas o PRB tem um puxador de voto, que é o Russomano, né, que tem feito, assim, tradicionalmente 1,5 milhão de votos. O partido mesmo espera que não repita tanto, mas também que ele não abaixe de 1 milhão de votos. Então só o Russomano levaria junto mais 6 deputados, entendeu? Então, com a soma dos outros. Existe a possibilidade, eu me esqueci o nome de um pastor da igreja, né, que possa... Feliciano, por exemplo? Oi? O Feliciano? Que possa trazer aí mais uns 600, 700 mil votos. Isso possibilitaria que o último candidato seja eleito com 40 mil votos. Na última eleição foi com 22 mil do PRB e o quadro não mudou dentro do PRB. Né, pelo menos até 1º de outubro agora. Não mudou. Então, tem alguns candidatos que hoje são federais, que vão ter dificuldades para sair, né, por problema de legislação eleitoral, de ficha. Né? Então, muito provavelmente, não repetir os 22 mil votos, mas os 40 mil votos possa ser eleito. E cá entre nós, 40 mil votos não é uma quantidade de voto tão impossível de ser alcançado. Mas, um candidato em Barretos consegue ter quantos votos na sua conta? Ô Neto, depende, é o que eu estou falando. Se sair um candidato sozinho a federal, ele vai perder voto para os candidatos a federal que frequenta. Mas o Barretos tem um colégio eleitoral de 87 mil votos. Se vota em 60 mil votos, se um tiver 30, 35 mil votos em Barretos, ele fica muito próximo de se eleger. Quando o Múrcia foi candidato a deputado federal, ele fez quantos por cento? Ele fez 22 mil votos em Barretos. Né? Isso significava quantos por cento da votação? Na época, eu acho que ele fez uns 40%, né, dos eleitores. Talvez tenha sido a maior votação proporcional. Proporcionalmente do número de pessoas. Eu não tenho esse número. Talvez o Múcio tenha sido o recorde de foi federal, né? Foi candidato a federal. Foi muito bem votado em Barretos, né? Parece que tem mais. Está acabando o programa, mas não podemos deixar os
A Ana Paula Melo, que está fazendo aniversário hoje, ela falou, obrigado, dei pulinhos de alegria aqui. Todo sábado estamos com vocês. Vou tomar um chopp. Toma um por mim, viu, Ana Paula? Você é muito bonita, viu? Então, pode deixar. Abraço a todos. Beijão de novo, Ana Paula Melo. Que nem eu falei, você é muito bonita. E o Paulo Correia, vereador em Barretos, parabéns a esse grande ser humano, Domingues Neto. Essa é a palavra do vereador Paulo Correia. Obrigado, bondade dele. Meus parabéns pelo aniversário, né, Lela? Muito obrigado. Seu Monteiro foi lá te dar um abraço lá na sua casa, né? Aliás, eu quero registrar, nós estamos chegando no final do programa, amanhã é aniversário do jornalista. Isso, que eu ia falar agora. Depois de amanhã, né? Amanhã, Lela. Amanhã, dia 5. Dia 5. Quantos anos, Neto? Quantos anos? Papai vai fazer 79 anos. Então amanhã o papai está fazendo aniversário, é dia de nós estarmos todos em família e tudo. Nós vamos comemorar. E tem alguns fatos que nós, da nossa família, nós da organização e tal, reservamos para essa data para ficar marcada. Amanhã inaugura-se a Rede Vida FM, a rádio 97,9, que até então atuava como a Rádio Diário, passará a ser Rede Vida FM. Amanhã às 8 horas da manhã o Bispo estará aqui para fazer a inauguração e nós começamos aí uma parceria entre a programação da Rede Vida e uma programação local com a Diocese de Barretos, com Dom Milton Kenan Filho. Então a gente faz questão de inaugurar no dia do aniversário do seu Monteiro, com 79 anos. Amanhã também nós teremos um outro fato marcante. Nós estamos deixando registrado que no dia 5 de novembro também a nova sede comercial e de marketing da Rede Vida na Avenida Pacaembu será inaugurada amanhã. E esse edifício, essa casa vai chamar a Casa Jornalista Monteiro Filho. Então também estamos fazendo para ele mais essa homenagem. É uma casa que amanhã nós vamos postar depois na rede social, mas vai sair no jornal amanhã. Faz mais ou menos 3 anos e 9 meses, 12 meses que nós adquirimos essa casa na Avenida Pacaembu. Teve todo um processo de autorização na prefeitura. Construir em São Paulo é muito difícil. Conseguimos reformar, preservando a sua característica e melhorando as condições. O estúdio vai ser lá também? Lá vai ter um estúdio, mas a sede da Rede Vida continua no Embrac, na Avenida Traipu. Ela não é ligada, mas um fica atrás da outra. Um faz fundo com o outro. Eles não são ligados, porque a gente não tem essa autorização ainda para fazer, não tem passagem. Mas é um prédio que fica na Avenida Pacaembu. Eu quero convidar todos os barretenses, todas as pessoas que gostam da Rede Vida, porque quando passar pela Avenida Pacaembu vão sentir o orgulho de, olha, aquela casa ali é da Rede Vida Televisão, portanto é minha também. Como então, quem passa na Rua 20, desde o mês passado, a sede da ABC chama João Monteiro de Barros Filho. Que eu legal, digo sempre na minha coluna, como disse ontem, que o Monteiro Filho, João Monteiro de Barros Filho, é o barretense mais laureado de todos os tempos. Eu tenho esse levantamento, então tenho condições de dizer, o mais laureado de todos os tempos. Então, várias sedes com o nome do nosso querido Joãozinho. Então, eu estou muito feliz. Amanhã, Lelo, a gente inaugura a rádio. Amanhã, a Diário Independente consolida um plano de comunicação de jornalismo com a reportagem que não para também. Então, amanhã nós temos 2 mudanças no Rádio Barretos. A 93,5 vai se chamar O Diário Independente Band, Sistema Bandeirantes. Por que O Diário Independente? A gente junta a marca inaugurada pelo jornalista Monteiro Filho em 1969 com o jornal O Diário, com a Independente, que também em 69, quando ele comprou a Rádio Piratininga, ele muda a Rádio Piratininga para Independente. Nós somamos essas 2 marcas e dizendo que o Diário continua independente. Ou seja, o Diário é um jornal independente e ligado ao Sistema Bandeirantes. E uma concentração de jornalismo local, nacional, internacional, com a reportagem que não para, com uma programação totalmente diferenciada também, melhorando aquilo que a gente está fazendo, concentrando os nossos esforços. Lelo, o seu João Monteiro vai ser homenageado no dia 5. Homenageado não, o nome dele, da minha mãe, é homenagem para o Renato Reis e para Guta Bampa, a Madalena Almado, perdão. Guta Bampa na Câmara. Na Câmara. A Madalena Almado e o Renato Reis serão homenageados com o troféu Luiz Monteiro. Na segunda-feira. Na segunda-feira. E dia 8 na Câmara, o Monteiro e a Guta Bampa. É isso aí. Muita homenagem. Então, nós chegamos ao final do programa. Só para dizer o seguinte, o Mário Martins também está assistindo o programa, viu? Um abraço, Mário. Minas Gerais. Muito obrigado a todos, principalmente aqueles internautas. Obrigado, Neto. Obrigado, Onofre. Obrigado,
Cássio, vamos levantar essa bandeira. Ô, Lelo, posso fazer um registro? Em favor das micro e pequenas empresas. Pois não. Não, o registro que o Ibrahim Martins da Silva esteve aqui. Teve... Veio aqui te dar um abraço, veio um abraço na toda a mesa, também veio cumprimentar o seu Monteiro pelo aniversário. E hoje nós tivemos a honra de ter 2 ex-prefeitos visitando a nossa casa aqui. Que bacana. Né? Obrigado, Luiz Misiaro, obrigado, Renato. Renato falou pouco hoje, porque eu falei que está aparecendo o técnico da seleção brasileira. Fala muito. Ele pegou, não falou hoje. Quem é o Tite? O Tite. O Tite apareceu muito? Muitas vezes na televisão. Não. Falou, fala muito. Renato, se for desse jeito, vale a pena, porque falar igual o Tite, porque o Tite só fala coisa boa. Não, o Tite é que falou, fala muito, mas foi pro Felipão. foi pro Felipão. O Felipão é que fala muito, né? Fala muito. Obrigado, doutor Emanuel. Obrigado, o Kleber. Obrigado, Marcelo Medeiros. Obrigado, meu querido Ismael Santos. Exatamente às 11h30, hoje conseguimos exatamente. Eu falo olhando pro Neto. Lelo, seu Monteiro está ouvindo o rádio, viu? Monteiro Filho? Monteiro está ouvindo o rádio. Tá ouvindo? Tá dentro do carro com o Fábio, com o seu motorista, ouvindo o programa. Como diz o Luiz Antônio, Monteirinho. Né? Monteirinho. Quem falou também que estava ouvindo o programa, que ia sair daqui ouvindo o programa, é o fotógrafo Jânio, né? O fotógrafo Jânio, muito bem. Um abraço, Jânio. Ô pai, o senhor é o melhor pai do mundo. É verdade, eu assino Deus te dê muita saúde. Eu assino embaixo. Um abraço. Exatamente, 11h30, bom fim de semana.